vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer. A gente só tá aguardando aqui uns minutinhos. Olá, mulherada! Vamos chegando para começar noite. mais uma live. Hoje tá imperdível, Por Trás da Máscara. Que bom que você chegou aqui. Já vai compartilhando com as amigas, compartilhando porque hoje tá sensacional, gente. A gente teve a primeira live, foi com a Lorena. E foi muito bacana, porque a gente teve um feedback sobre várias opiniões de assuntos que a gente poderia conversar aqui. Na realidade, a intenção, Lid, não era nem trazer assim sempre a live, mas como a gente teve um feedback tão bacana, com várias sugestões de assuntos, então hoje a gente está aqui de volta e seguindo a opinião de vocês, a gente vai continuar. Isso mesmo. Eu ia falar que a gente quer bater papo, não é verdade? A gente tá sentindo falta disso, vocês não estão? Então, assim, nada melhor do que a gente poder se reunir aqui e conversar. Eu sei que a gente tá distante, mas se você mandar a sua pergunta, se você mandar o seu comentário, a gente vai poder interagir e vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês também estão com saudade de uma boa roda de conversa, não é verdade? E nessa época que a gente tá usando máscara direto, né, pra sair, sempre pela recomendação da OMS, a gente tem que usar máscara pra se proteger e tudo mais. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que existe por trás da máscara de uma mulher. E assim, eu tive um feedback sobre várias questões que a gente vai começar a colocar hoje aqui. Se não der tempo pra gente falar tudo, não tem problema. Semana que vem a gente volta, a gente dá continuidade. E me falaram um pouquinho sobre várias coisas. Falaram que existem mulheres felizes, mulheres fortes, mas também falaram de mulheres angustiadas, ansiosas, com depressão, mulheres com baixa estima, mulheres com raiva. E eu fiquei surpresa com tantas coisas que a gente encontra por trás da máscara de uma mulher. São tantas histórias, né, Lid? Isso, é verdade. E a gente se surpreendeu realmente com esses comentários, porque é impressionante o que uma mulher é capaz de esconder por trás da sua máscara, né? Coisas que a gente às vezes nem imagina e que tá guardado ali, que tá escondidinho realmente. Então esse assunto vai ser muito legal, a gente vai poder expor um pouco, a gente vai poder se ajudar, a gente vai poder trocar ideia, sugestões, Com né? certeza. E por isso já vai entrando aí, comenta o que existe por trás da tua máscara, mulher. Comenta também de onde você está nos ouvindo hoje, nos assistindo, qual a cidade, dá esse feedback pra gente, porque a gente quer ter esse bate-papo aqui, não só eu e a Lid. Gente, a Lid é uma mulher bem preciosa na minha vida e logo, logo a gente vai divulgar a história de vida da Lidiane. É espetacular, muito emocionante. Deus fez algo extraordinário com ela. Você vai conhecer um pouquinho mais em breve. Em breve a gente vai divulgar o testemunho da Lidiane, tá? Peraí! E hoje ela veio, contribuiu aqui com a gente. E sabe, Lid, quando a gente pensa sobre por trás da máscara, uma coisa que me vem à mente, eu trabalho assim, juntamente com meu marido, que ele é pastor, a gente trabalha com aconselhamento, né? E eu já tive várias impressões de pessoas que aparentemente tá tudo lindo, maravilhoso, casamento impecável, sabe? Aquele romance, ai, que você fala assim, ai, como queria um homem Casal desse lá perfeito, em casa, casal perfeito. Uhum. Eu lembro de um casal que a gente acompanhou, que ele abria a porta do carro pra ela, dava flores no trabalho. O sonho de toda mulher, né? E era um apelidinho pra cá, apelidinho pra lá, e era, sabe, aquela coisa tão melosa que eu chegava a ter agonia, porque era um pouquinho fora da realidade, assim. Só que com o passar do tempo a gente foi conhecendo e a gente se deparou com uma realidade triste por trás daquela máscara, daquele relacionamento tão perfeito. Existia agressão. Ela batia nele e ele batia nela. Puxa vida. Tão triste isso. Então, assim, por trás da máscara daquele relacionamento perfeito, existia um casal que sofria muito e fazia o outro sofrer também, sabe, Lídia? Eu vejo assim, que muitas coisas estão escondidas realmente por trás da nossa máscara, mas eu vejo que são coisas que já vinham de antes, mas que com a situação, com o que a gente está vivendo agora, no momento, isso veio à tona.
eu fiquei pensando assim, a máscara que a gente usa diariamente. Pensem comigo. A gente precisa, todo lugar que a gente vai, a gente tem que ir de máscara. Mas se a gente for parar pra pensar, ninguém gosta. Porque a máscara incomoda. Se você tá a pé, andando com aquela máscara, a máscara sufoca. Vai passando o tempo, vai doendo aqui e tal. Uma série de incômodos e você não aguenta ficar tanto tempo com a máscara. E eu acredito que na nossa vida foi mais ou menos isso que aconteceu. Às vezes era uma situação que já estava ruim, mas como ninguém consegue ficar tanto tempo por trás da máscara, essa situação de isolamento e a pandemia, ela acabou contribuindo para que tudo isso aflorasse. Verdade. Porque é muito difícil você passar o tempo todo atrás dessa máscara, atrás de uma imagem de perfeição, né? Então, quando aconteceu isso e a família teve que ficar muito próxima, o marido e a esposa tiveram que ficar muito próximos, acabou trazendo à tona algo que já estava escondido, né? Verdade. Eu não sei se vocês viram recentemente a notícia da CNN que falou que nesse período agora de quarentena duplicou o número de divórcios. Olha só, talvez aquele casal, né, que se acordava, cada um ia trabalhar, cada um ia pro seu canto, e às vezes só se encontrava à noite antes de dormir, Exato. dava aquela namoradinha ali e só se via no outro dia à noite de novo, porque não tinha tempo um pro outro, agora estavam direto ali. Aí o que acontece? Eu até tava vendo uma matéria também sobre o número de famosos, vários famosos que tinham essa imagem de casamento perfeito, que nesse período agora da quarentena veio a bomba. Que nem aquele caso do Whindersson, né, e da Luísa Sonza, que era aquele casal casamento perfeito, top, né? Isso foi gastou uma fortuna. Você viu o casamento? Uma fortuna. Gente, uma casamento top, ornamentação. Maravilhoso. Coisa que talvez muita mulher fale assim, o casamento dos sonhos. É isso que eu quero. Às vezes a gente pensa, eu queria um assim, né? E olha só. Não só eles, teve Otaviano Costa. Teve tanta gente que eu fiquei, cara, tão pouquinho tempo, no quê? 3, 4 meses agora, mais ou menos de pandemia, né? De quarentena. E vários casos. E como você mesmo falou, Lidiane, não é porque surgiu esse problema agora, mas é porque talvez alguma coisa estava mal resolvida lá atrás e agora aflorou. E que de repente tava todo mundo tentando esconder, né? Mas é exatamente isso. Com o distanciamento, era mais fácil de você esconder esse problema. Com esse isolamento, ou você resolve, ou não vai dar certo. Você não consegue mais esconder por muito tempo, porque você está muito próximo, o dia todo juntos. Então, realmente, acho que só veio à tona algo que não tinha sido trabalhado, não tinha sido tratado, já vinha caminhando, né, ali, esquisito e tal. E aí, de repente... E é isso aí, algo que não foi tratado. E como é que a gente pode se ajudar a respeito disso? Eu acho que a gente precisa reconhecer, quebrar o orgulho e pedir ajuda. Agora, também saber pra quem a gente vai pedir ajuda, né? Não é só pra uma amiga, pra desabafar, falar mal do marido. Você não sabe como meu marido é grosso, estúpido, não sei o quê. Mas pedir ajuda pra pessoas mais experientes, pessoas mais maduras, tanto na fé como na área emocional, pessoas que já saíram também de uma situação complicada e tiveram o seu casamento restaurado. Então, saber com quem você vai se abrir, pedir esse recurso, né? Porque às vezes você tá tendo uma visão limitada ali, né? Que você só vê o teu lado. Isso, é exatamente isso que eu ia complementar quando você fala assim, a gente precisa deixar o orgulho de lado e pedir ajuda, mas a gente também precisa deixar o orgulho de lado e reconhecer também o nosso lado. Porque assim, eu não sei se acontece com vocês, gente, ou não, ou se é só na minha casa que isso acontece, mas a gente tem a mania de querer fazer com que o outro, com que o seu esposo entenda o seu lado, porque você acha que o seu lado é o certo, o dele só é o errado. Aí você quer que ele engula aquilo que você tá falando. E em contrapartida, ele também, porque ele também tem a opinião dele, ele também tem o lado dele, ele também acha que ele é certo e quer empurrar isso pra você. Só que quando a gente tá ali no centro do problema, a gente não consegue perceber isso. Então, olha a importância de você chamar alguém. A pessoa vem e traz luz naquela situação, porque você tá tão envolvida, as suas emoções estão tão envolvidas que você não consegue perceber. Verdade. Então, se você tem alguém que possa te auxiliar, mas alguém legal, gente, alguém bacana, como você disse, com experiência, alguém que vai te dar um bom conselho, vale a pena sim, porque sozinho é muito mais difícil, né? Verdade. Provérbios, né, na Bíblia já fala sobre isso, que na multidão dos conselhos,
dos bons conselheiros, a sabedoria. Uhum. Então, se você precisa de ajuda, procure uma pessoa realmente que vai te ajudar a sair daquela situação, que não vai ver só o teu lado, né? Vai puxar, não, sou tua amiga, então eu vou ficar do teu lado. Não, que vai colocar o equilíbrio, ó, você realmente vai ter que reconhecer que precisa melhorar nessa área, renunciar, mas também ele precisa trabalhar aquela outra área e assim vai, e aí vão se ajustando. Mas a gente tá falando sobre casamento, né? Mas no contexto de família, a gente não tem só o casamento, tem os filhos, tem mulheres que são chefes de famílias, Exatamente. né? E hoje em dia, nesse período, elas estão tendo que se virar mais do que nunca, com tantas obrigações, e aí vem aquela culpa, aquela cobrança, porque ela tem que trabalhar dentro de casa, tem que cuidar do filho. E aí, muitas vezes, não sei se aconteceu isso também lá na casa de vocês, sabe? Aconteceu uma casa de uma conhecida minha, né? Nem vou contar quem que foi. Mas, de repente, ela tá trabalhando ali e o filho quer atenção, né? E você tem que mandar aquele e-mail, tem que resolver aquela situação naquele momento. O que você faz? Toma o celular, filho. Vai jogar um videogame, né? Vem lá no YouTube, pelo menos pra, né, o filho se desligar um pouquinho ali de você. E aí a gente tem que, né, como é que a gente pode lidar com isso? Porque, vamos ser sincera, Lídia, a gente não é perfeita. Não pode dizer assim, ó, você vai ficar sem tela 24 horas, sem videogame, sem YouTube, sem Netflix. Não dá mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter equilíbrio, né? E tem que ter o horário pra isso. Por exemplo, aqui em casa, a gente percebeu que nesse momento da pandemia, o nosso filho ficou mais carente dessa questão de atenção de tela, porque não tinha muitas opções, ele não tinha como sair pra brincar, não tinha os amiguinhos, né, pra interagir, só que a gente tinha que vigiar pra ele não se viciar, porque é tão perigoso essa influência da internet também. Então a gente fez uma rotina, e colocou ali na porta da geladeira, e lá tem o dia e tem o horário do YouTube, tem o dia e tem o horário da Netflix, tem o dia e o horário do videogame, e assim a gente vai conciliando ali com ele. Lá em casa, gente, funcionou na minha casa, né? Cada realidade é uma. Na minha casa, olha só o que funcionou. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, a Maria Luísa, e também, essa geração, eles já sabem tudo de celular e é o que ela quer mexer. Então, o que a gente fez? Lá em casa, a gente fez o canto dela, assim. A gente colocou uma mesa e, pasmem, é na sala da minha casa. Não tinha como colocar no quarto, em qualquer outro lugar. Então, na sala da minha casa, fazendo parte da decoração, tem uma mesa colorida. E ali a gente disponibilizou, assim, pra ela, tem canetinha, tem chamex, tem tinta guache, tem tesoura. E ela senta ali, e a gente tá por ali também, minha casa é pequenininha, então ela tá na sala. Gente, e ela fica, assim, um tempão mexendo com essas coisas. Ela gosta. Então, assim, foi o jeito que eu achei pra tentar tirar a minha filha um pouco dessa questão de celular, principalmente. Só que, assim, a gente também tem que se libertar, gente. Vai sujar a roupa, vai sujar a blusa, vai derrubar a tinta guache no chão, vai fazer uma baguncinha ali. Então a gente precisa, assim, se libertar disso e deixar, porque eles precisam também ter esse momento até de criatividade, sabe? É verdade. De o ócio, né? Aí vem a É. criatividade. E assim, por que isso tem a ver com máscara? Porque às vezes você vê uma mulher, nossa, que mulher guerreira, ela tem 3 filhos, ela cria sozinha, ela sustenta a casa. Como consegue? Como é que ela consegue? Gente, não existe essa mulher maravilha. É um desafio pra ela. Talvez você olhe assim, tá, nossa, impecável, mas ela sofre muitas vezes até de ansiedade. A questão financeira é algo que a angustia. Poxa, será que eu vou conseguir pagar as contas? A gente tá tendo tanto desemprego. Muita gente que tinha lá um saldo positivo no final do mês, agora tá tendo um saldo negativo. Então, tudo isso causa esse estresse, essa questão financeira que vem também pros casamentos, né, Lídia? Porque, assim, se a gente for ver um grande índice de divórcios que acontece por adultério, inclusive também pela questão financeira. As dívidas causam ansiedade. Tem ali um top 5 de motivos para as pessoas se divorciarem, e nesse top 5 tá a questão financeira. Então é algo que abala realmente o casamento. Eu só queria comentar com você, quando você disse assim que existem mães, né, que são chefes de família, que não tem assim um apoio de um esposo ali que possa dar esse suporte também. E aí eu vejo assim, olha de novo a questão da máscara. Até porque essas mães, elas não querem nem transparecer para os seus filhos tudo aquilo que elas estão passando. Então elas colocam uma máscara para não influenciar, para não demonstrar para o seu filho tudo aquilo que ela está passando, toda essa angústia, toda essa ansiedade. Será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro não vai dar? Eu perdi o meu emprego, eu preciso sustentar. E ela acaba se escondendo também atrás da máscara para preservar o seu filho disso. Mas ela tá destruída.
Eu me lembro, assim, da minha infância, a minha mãe é viúva. E a minha mãe ficou viúva muito jovem. E quando meu pai faleceu, então nós somos em 4 filhos. E eu não tenho nenhuma lembrança da minha infância da minha mãe reclamando. Assim, tipo, nervosa com a vida financeira, reclamando. Então, hoje em dia eu entendo que ela também ficava atrás dessa máscara para não deixar os filhos, de repente, perceberem e sofrerem também. Mas quem sabe o que passou nesse período, né? Nossa. Como ela tava. Caramba, você falando disso, eu vi um filme na minha mente, assim, porque é a mesma situação que eu passei com os meus pais. Porque hoje em dia a gente vai conversar na família, assim, daí eles citam alguma situação do passado. Aconteceu isso? É. Como assim? Eu não lembro. Aí eles sempre falam, não, era pra preservar vocês, a gente não comentava, né? Exatamente. Às vezes a dificuldade financeira. Eu lembro de uma situação que até um cara tentou entrar na nossa casa, ele pulou o muro. Então tem situações assim que pra não nos estressar, Isso. não que eles estivessem assim sendo falsos, hipócritas, mas assim, pra não traumatizar. Pra A gente não ia ter maturidade naquela Pra época, né? Pra entender. Exatamente. E hoje em dia a Exatamente. gente entende isso também. A gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos também, né? Tem que ter essa maturidade. Até onde a gente pode levar aquele problema ou Aquele não pra problema, eles, né? Exatamente. E como consequência, a gente acaba guardando tudo isso muito pra gente. E aí que vem os problemas que a gente tanto conhece de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas coisas Verdade. assim que as mulheres escondem. Talvez até por querer preservar os seus filhos, né? E eu tava pensando agora também sobre as moças, né? As moças solteiras, né? Que não são casadas, que não têm filhos, né? Que máscaras que talvez elas possam estar vivenciando nesse tempo, ainda mais com essa questão financeira, que é algo que angustia tanto, né? Por exemplo, alguém que se programou, esse ano eu vou me formar, ou então agora eu acabei de me formar, vou entrar, né, no mercado de trabalho, né? Quantas expectativas. E de repente acontece tudo isso. Só que aí que tá a questão, né? Não se cobre tanto, porque é uma realidade que tá pra todo mundo, né, Lid? E a gente precisa pensar assim, também combina ali com a situação dos filhos, do celular e tudo mais. Gente, é uma fase. Isso vai passar. Vai passar sim. Em nome de Jesus, isso vai passar. Então a gente também precisa ter essa percepção e continuar sonhando, e continuar planejando, e continuar se preparando. Então, assim, por exemplo, essas meninas, né? Essas mulheres. Tantos sonhos, tantos planos. Eu vou me formar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pá, veio a pandemia, acabou com tudo. E você fica ali sem saber o que fazer. Viu? Aproveita, se prepara, usa esse tempo e se prepara. Você já viu a quantidade de cursos que estão oferecendo na internet totalmente grátis? E assim, são cursos, gente, excelentes. Não é qualquer curso. É PUC, USP, se liga aí, Unicamp. Tem curso de inglês também, curso né? de inglês. Gente, eu já pesquisei na internet. A Universidade de Harvard oferece curso gratuito. Uau! Em português. Que dica! De várias áreas. Meninas, aproveitem. Talvez vocês nunca mais vão ter tempo de estudar. Eu vi um comentário aqui, tem homem assistindo a gente também. Opa! Então, os homens se ligam. Pega a dica aí. Pega essa dica. Então aproveita. Sabe por quê? Porque depois vocês vão casar, você vai ter filho. Já não fica mais difícil de estudar? Quando você começar a trabalhar, vai ficar mais difícil. Então aproveita. Não pensa assim, o que eu vou fazer? Viu? Vai estudar, vai se preparar. Sabe por quê? Porque quando isso passar, a oportunidade vai chegar pra você. E daí? Você vai estar preparado? Talvez a pessoa do lado está se preparando. Talvez ela está fazendo um curso e tal. Então se prepara, meninada. Vai estudar, procura um curso. Como você falou, leia bons livros. Leitura. Gente, tem tanta coisa bacana. Olha para o lado positivo. Agora, é uma fase, vai passar. Quando passar, você vai estar preparado. A melhor vaga de emprego vai ser a sua. Vai fazer os cursos, vai estudar, tem tanta coisa na internet. Tanta coisa eu vou boa. falar uma coisa pra vocês que falavam pra mim antes de eu ter filho, né? Aproveita pra dormir também, sabe? Como eu não tô dormindo ultimamente. Aproveita pra dormir. Não fica ansiosa, pensando no dia de amanhã, como é que vai ser e tal. Porque se tem uma coisa que me falaram muito sobre por trás da máscara da mulher, é essa questão da ansiedade, a questão da baixa estima. Porque, por exemplo, eu lembro de uma época, Lid, que eu era adolescente. Um dia desse, sabe? Não faz muito tempo. Agora, gente, agora. Um dia atrás aí. E minha pele era cheia de espinha. Tinha mais espinha do que rosto. E eu tinha muito complexo por causa disso. Tinha muita vergonha de sair por causa disso. Mas eu tive uma oportunidade, uma missionária me chamou pra passar um mês fazendo um trabalho missionário. A gente se vestiu de palhaço e a gente foi em vários hospitais. A gente foi em todas as alas do hospital.
Mas teve uma especial que me tocou muito e eu sempre me lembro dela, que foi a ala das crianças, né? Não tem como, né? Mexe muito com a gente. Então a gente foi na ala ali das crianças com câncer, a gente fazendo aquela programação, teatro, Caramba. as crianças às vezes vomitando, passando mal, e ali querendo assistir a gente de todo jeito, lutando pra assistir a gente. Mas eu fui na ala dos queimados. E lá eu me deparei com crianças com o rosto todo queimado. Aquilo me marcou muito, porque eu tava reclamando da minha espinha, tava reclamando muito, Olha né? só, Porque eu gente, falei, Deus, o olha senhor, só. por que comigo, né? Poxa vida, o senhor não caprichou, né? É mais ou menos aquela ideia, assim, o pintor vai lá, capricha. Que nem o filho da gente, você tava falando sobre ele pintar, a Maria vai lá, pinta algo bem caprichado. Mamãe, desenhei você olha assim, nossa filha, que feio. Essa é a massa, rasga, pisa, joga fora assim. É mais ou menos isso, né? Porque Deus nos criou e a gente tá reclamando da criação dele. Então, naquele dia me marcou isso, Lídia, porque eu fiquei pensando, poxa, eu tô sendo ingrata. Essa criança vai... Imagina a dor que foi aquela queimadura, imagina o trauma emocional também, e ela vai ter que carregar isso pra sempre, né? Sabe, e a gente, assim, a gente tem tanta coisa legal, a gente tem tantas qualidades, mas mulher insiste em focar naquilo que de repente ela não acha tão legal. Quando eu trabalhava com ginástica, gente, lembra que eu tinha academia e tal, e dava aula de ginástica. Aí teve uma vez que as mulheres, elas iam num casamento, várias delas ali, e a gente naquele conversê da roupa e tal. E aí uma reclamou pra mim, ela falou assim, Lidiane, eu quero perder, sabe, menina, sabe essa gordurinha que a gente não tem aqui? Sabe? Quando você coloca um negocinho que fica assim. Ela, eu quero colocar um vestido, tomara que caia, mas aí, ó, agora fica essa coisinha aqui aparecendo. Gente, ela tinha, o resto do corpo dela era lindo, uma perna maravilhosa, cinturinha, aquele corpo maravilhoso. Aí ela falando, não, porque dele aqui, falei, viu, todo o resto é lindo. Você vai querer insistir num vestido, tomara que caia, que vai mostrar isso que você não quer, viu? Coloca uma manga e vai feliz e mostra as pernas que são lindas e tal. Mas por quê? Porque a gente tem a mania de focar naquilo que a gente não gosta. Aí todo o resto que você tem que é lindo, que é maravilhoso, aí você não enxerga. Por quê? Porque você fica enxergando só a espinha que tá no seu rosto. Aí né? gera lugar pra ingratidão, né, no nosso coração, né? E essa questão também de complexo, de baixa estima. Eu lembro de um tempo que o meu complexo não era mais a questão do corpo, mas era a questão financeira também, porque eu trabalhava. E depois que eu casei, aconteceram várias questões, tanto ministeriais como que eu me dediquei, né, mais pro ministério, e fui depender financeiramente do meu marido. E eu passei anos, assim, lutando com isso, porque eu ficava, poxa, tem que, né, pedir pro marido, queria comprar qualquer coisinha, tem que pedir pro marido. Eu lembro que ele sempre falava assim pra mim, Fernanda, para de dizer que não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. E aquilo, assim, foi algo que Deus permitiu, hoje eu vejo que Deus permitiu, pra quebrar o meu orgulho, né, pra desce a bola aí, ficar mais humilde mesmo. E quebrar essa questão, assim, dessa baixa estima que eu tinha, que eu criei, porque na realidade era nosso, sabe? Então, às vezes, não só é a questão da aparência, embora a aparência conta muito. Eu tive bebê faz pouquinho tempo, né? Fazem 4 meses. E eu fui tentada recentemente, faz um mês atrás. Eu tava na internet, assim, e apareceu assim, a esposa do Bruno Galhaço lá, Giovana, eu acho que é Giovana, né? O nome dela, a esposa do Bruno Galhaço. Ganhou neném, veja, 9 dias depois, o corpo dela como ficou. Isso é se sabotar, gente. Não faz isso. Não aí eu faz tava isso. assim, sabe, pra entrar. Caramba, eu nem vou entrar, sabe? Porque se eu entrar, eu já vou começar a querer. Não tem nem como comparar, né? A gente fala sério. Aí depois, quando eu fui ver lá, a esposa dos Justus lá, né? Aquele empresário rico, famoso e tal. Mas veja como ficou o corpo dela, não sei o quê. Aí não vou entrar, é melhor não, nem sabe? olha, gente, nem Porque, olha. assim, essa minha segunda gestação foi bem diferente. A primeira não mudou tanto, mas a segunda, minha pele, que era super oleosa, ficou super ressecada. O corpo ficou mais flácido. Então, se eu parar pra me concentrar nisso, isso vai aumentar. E se eu ficar dando lugar pra entrar e ficar me comparando, fazendo comparação com essas atrizes, aí eu vou cair numa sabotagem só. Aí, sabe o que aconteceu? Ontem, inclusive. Foi ontem ou foi antes de ontem? Foi esses dias agora. Acho que foi ontem. Ontem de manhã. Daí eu tava assim na internet, veja o corpo dessa mãe
que ela teve gêmeos e ela postou a foto depois, né, que ela teve gêmeos e veja a repercussão que teve no Instagram. Aí eu fiquei curiosa, né? Que repercussão foi essa do corpo da mulher que teve gêmeos, né? No Instagram. Daí eu fui ver o corpo dela com gêmeos. Aí tava uma barriga enorme. Eu vi isso também. Aham, Enorme. eu fui Tava assim, cheia de estria a barriga, né? Enorme. Gente, enorme. Aí o anúncio só mostrava essa foto. Eu fiquei curiosa pra ver depois, né? Eu falei, nossa, se tá assim agora, né? Mas, tipo assim, grávida, imagina depois, né? Aí quando eu entrei pra ver depois, realmente a barriga dela tava lá, flácida, cheia de estria, mas o que mais me tocou foi o depoimento dela. Ela valorizando não o corpo, mas o privilégio que foi gerar aqueles dois serzinhos, aquelas duas crianças. Então, assim, ela não estava focada com a aparência. Ela estava grata pelo poder ter tido saúde, ter gerado vida através do corpo dela. E a gente precisa, assim, ter cuidado com o que você pega para ser sua referência. Né? A gente tem uma realidade, essas artistas, elas têm outra realidade. Então, você vai pegar uma mulher dessa para ser o teu exemplo, para ser a tua referência, viu? Isso é pedir para você se entristecer, porque elas têm todo um aparato, né, gente? Personal trainer. Gente para cuidar do bebê. Né? A gente fica acabada porque não tem quem cuide da criança. Elas têm babá, tem não sei o quê. Elas têm Photoshop, né? Que dá ali uma melhoradinha. Então a gente precisa tomar cuidado também. O que você tem tomado como referência, né? Se são mulheres normais, como eu, como vocês, a gente sabe, o corpo da gente muda muito depois da gravidez, mas isso é normal. Isso acontece com todas, né? E aí, assim, gratidão, né, gente? Porque pensando nisso, talvez tenha até alguma mulher que esteja assistindo a gente, que passou por essa situação. Tem tanta mulher que sofre querendo ter filho, gente, que daria tudo. Ficaria com o corpo horrível, mudaria tudo, verdade. Pela bênção de ter um filho. E às vezes a gente fica ali se entristecendo porque o corpo mudou, porque eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo, e a artista lá tá maravilhosa, e você acaba trazendo essa tristeza pra dentro da sua casa, né? Algo assim tão desnecessário e tão pequeno, perto da alegria da tua família, de ver o teu filho bem, de ver o teu filho saudável, né? E a gente tem que vigiar, né? Porque assim, a gente vai ser sempre tentada nessa área da baixa estima. Ou uma coisa ou outra, ou na área profissional, né? A gente acha assim, poxa, eu não cozinho tão bem como ela. Então, se a gente fica se comparando, eu tava pensando assim, acho que só Eva, né? Não teve esse pecado da comparação, né? Mas o restante, sempre a gente vai ter alguém pra querer comparar. Mas se você comparar, se compare assim, no sentido de dizer, poxa, Deus, o Senhor me criou única. Eu quero me comparar ao Senhor, né? Eu quero me ver como o Senhor me vê. Não como os olhos do mundo, da mídia, da cultura. Até porque a cultura teve uma época que dizia que a mulher bonita era a mulher cheinha. Exatamente, gente. Isso é verdade. Aí depois vem as magérrimas. Aí depois vem as saradas. Então, assim, não tem nem como acompanhar, né? Não tem nem como você acompanhar. E realmente, né? Se você olhar assim, olha só o quanto Deus te ama. Você é única, você é exclusiva, ninguém é igual a você. Gente, isso é maravilhoso. Se você parar pra pensar que não tem ninguém como você e você é linda porque Deus te fez assim, é pra encher o coração de alegria, né? 1 Samuel 16, verso 7, fala que Deus, ele não olha como o homem vê a aparência, o fora, ele olha o coração. Então ele vai ver a nossa motivação, ele vai ver quem realmente nós somos, quem nós somos por trás da máscara. Então isso é maravilhoso. Então se você tem se comparado com outras mulheres, não se preocupe com isso não, se preocupe o que Deus tá vendo quando ele olha pra você. Exatamente. Viu? E vamos falar a verdade, né? Tem tanta mulher que é bonita e que a gente passa a não achar mais tão bonita porque é arrogante, porque é prepotente, porque, sei lá, é metida, como a gente fala lá, é bonita, mas é metida. Aí você olha e fala, que feia, né? Aí tem gente assim, que é mais simpático, que é mais, né? E aí você fala, poxa, olha que mulher legal e tal. Então, assim, gente, é olhar realmente o que tem atrás da máscara. E, nossa, essa frase aí diz tudo. Nosso ciclo de mulheres, né, de bate-papo, não sei se isso aconteceu com vocês em acampamento, às vezes. Chega uma menina nova no acampamento, e a gente não conhece direito, aí às vezes aquela menina é mais tímida, às vezes talvez por algum complexo, prefere ficar mais na dela, mais travada, aí já começa a mulherada, você viu como ela é metida? Você viu como ela é antipática?
vai conhecer um pouquinho do contexto dela. Às vezes ela é tímida, às vezes ela precisa que você se aproxime dela pra bater um papo, né? Às vezes, gente, até é um mecanismo de defesa. Sim. Eu tenho certeza que tem mulheres aí nos assistindo que são mais tímidas, é um mecanismo de defesa. A pessoa se retrai porque, como ela é tímida, ela fica naquela tensão, assim, eu vou ter que falar? Será que eu vou ter que falar? Será que eu vou ter que me expor? E aí a gente tá olhando de fora e tá fazendo o quê? Tá julgando lá já, né? Ela, metida, não sei o quê. Mas às vezes nem é isso, gente. É só de você chegar lá e quebrar essa barreira, você já vai conhecer uma pessoa fantástica também. Tem mulheres lindas, extraordinárias, por causa da simplicidade, como você mesmo falou. Não é pelo físico, né? Mas pelo que elas são, que é isso que a gente tem que valorizar, ver, olhar como o Senhor vê. E quem fica tão preocupado com na aparência, sou alta, sou baixa, tenho espinha, tenho nariz grande, não sei o que, não sei o que, acaba entrando na ansiedade. E a ansiedade é um perigo terrível, gente, porque adoece a alma. E se não tratar dessa crise de ansiedade, né, que desencadeia tantas coisas, é tremor, é dor de barriga, é gagueira, nossa, e daqui a pouco vem síndrome do pânico, vem depressão. Então começou às vezes com a falta de aceitação no espelho, que gerou aquela ansiedade, que gerou uma doença, às vezes até crônica. Exatamente. E essa também é a importância de você tratar, né, Fer? Você ficar escondendo, gente, você ficar escondendo isso, uma hora vai explodir, porque ninguém aguenta. É como eu falei no início, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com a máscara, uma hora isso vem à tona. Então, assim, procure ajuda. Converse com alguém. Se você tem uma pessoa da sua confiança, converse, troque uma ideia. Viu? Sabe uma coisa muito bacana? Acho que você deve saber disso. Gente, exercício físico. Ó, eu já vou puxar pro meu especialista lado. aqui no assunto. Ai, gente do céu. Dá umas dicas aí, Lídia. Olha só. Exercício, Fernanda, ele libera no nosso corpo alguns hormônios, que são os hormônios da felicidade. É o quarteto da felicidade. Libera endorfina, libera serotonina, que é o que traz essa sensação de bem-estar, prazer, de humor, melhora o seu humor. E, gente, não é nada assim, lá, quer que eu vá pra academia? Não precisa, não precisa. Procura alguma coisa que você gosta de fazer, uma caminhada. Claro que agora tem que ter todos os cuidados ali. Não pode caminhar? Gente, a hora que você estiver lá na tua casa um tempinho, aumenta o volume, dança. Vocês vão ver como isso vai mudar o humor de vocês. E sabe o que é bacana? Que isso, gente, isso é científico. Não tem ninguém que faça exercício que acaba o exercício e tá mal-humorado. Porque libera no seu corpo, libera. Quando você vê, você tá sorrindo. Quando a gente tava nas aulas presenciais no colégio, né? Eu falava isso pros meus alunos no colégio. Falava, vocês voltam tudo sorridente pra aula. Voltam tudo alegrinho. Saíam com sono, 7 e pouco da manhã, voltavam às 8, tudo sorridente. Por quê? Porque é o corpo reagindo. Então, assim, procura alguma coisa que você gosta de fazer. Também na internet tem tanta coisa, tem um monte de mulher legal dando aula, sabe? E assim, eu não tenho tempo. Realmente, eu sei que é corrido. Gente, mas é um pouquinho, é 30 minutos, não precisa, 1h30. Não, faz um pouquinho lá. Gente, melhora o seu sono. Sabe que uma dessas substâncias, Fê, quando ela falta, quando a serotonina baixa no nosso corpo, ela altera o nosso humor e ela interfere no sono. E esse processo que vai te levando a uma tristeza que mais pra frente pode desencadear a depressão. Por isso que os especialistas, os médicos, né, falam, vai fazer exercício, vai pra academia, vai fazer uma caminhada. Porque libera esses hormônios no seu corpo e quando você vê, você tá sorrindo, né? Então vale a pena também pensar nisso. Acha lá um tempinho pra fazer, gente. Vai lá no fundo de casa. Eu lá na minha casa tem uma parte atrás lá. Ixi! Aproveita o sol, né? Já toma um sol. Vitamina D aí. Pega a criança pra dançar junto. Eu tenho filho. Põe pra dançar também. Todo mundo dança, canta. O clima da casa chega muda, né? Uhum. E essa questão da ansiedade vem muito da cobrança de querer ser boa em tudo. Né? A gente quer ser boa dona de casa, a gente quer ser uma boa esposa, uma boa estudante, uma boa profissional, a gente quer ser melhor em tudo, só que vai ser alguma área que a gente não vai conseguir ser tão boa assim. E aí vem de novo aquela questão das referências, né? Às vezes você vê lá uma mulher que é tudo isso. Ela é mãe, ela é executiva, ela trabalha, ela tem um corpo legal porque faz exercício, aí você fica pensando lá, como é que ela consegue? Gente, né? Alguma coisa ela teve que abrir mão, né? Ela teve que colocar. Não tá encaixando. O que a gente tem que entender, é isso que a Fer falou, a gente não vai conseguir ser bom em tudo. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então não tem assim, eu acredito, não tem como você ser uma super profissional top, você vai precisar de tempo para isso.
você vai deixar de lado um pouquinho ali os seus filhos, o seu casamento, não é verdade? Ah, não, eu quero me dedicar aos meus filhos. Então, o teu lado profissional já vai ficar ali em segundo plano. A gente precisa realmente parar de se cobrar para ser uma Mulher Maravilha, porque isso só existe no desenho, a Mulher Maravilha só existe lá. E é normal, gente, é normal. Você é boa em uma coisa, falha em outra, você escolhe uma coisa, abre mão de outra. A gente não consegue abraçar tudo. Uhum. Ainda mais nesse contexto agora de quarentena, né? E tem uma coisa também que tem me tocado muito, são as mulheres do grupo de risco, né, nesse período. Porque são mulheres que já tiveram filhos, netos, talvez, né? Filhos dos netos e assim vai, né? Uma geração veio daquela mulher. Só que eles foram indo, né? O filho foi casando, né? Tem a sua própria família, né? Se vê esporadicamente numa visita e agora não se pode visitar tanto. E o que é que surge? A solidão. Aquela sensação, poxa, criei meus filhos, a casa estava cheia, esse barulho, né, de que a gente estava falando de festa, de música e tudo mais. Agora fica aquele silêncio dentro de casa. Ou já perdeu um marido, né? E a viuvez, aí fica, caramba, como é que eu vou lidar com essa ansiedade, sabe? Nesse momento. Porque é uma coisa muito interessante, assim, que ao mesmo tempo que a família cresce, não significa presença, né? Porque a família vai crescendo e aí primeiro vem o namorado, então você já começa a sair com seu namorado. Aí depois você casa e tem os seus filhos, aí você passa a ter essa vida. Então, de repente, uma mulher que tinha lá, até vou falar de novo da minha mãe, uma mulher que tinha 4 filhos em casa e era essa bagunça e essa agitação, um casou, o outro casou e foi morar fora. E de repente todo mundo saiu daquela casa e o que sobra? Sobra só a solidão. E por isso que a gente tem que vigiar. E como? Uma coisa que eu faço na minha vida, eu tenho certeza que você também, que a gente aprendeu, tem a ver com a meditação. E a gente é do segmento cristão, evangélico, e a gente usa essa meditação na nossa vida devocional, no nosso tempo a sós com Deus. E a gente faz isso de maneira muito natural. Eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo, ir para um lugar que eu tô sozinha. Agora não tá dando pra fazer muito isso, de ir pra um lugar assim da natureza, sabe? Mas eu lembro de uma época que eu morava lá em São Paulo, em Arujá, e tinha um lugar lindo, espetacular, que eu ficava em cima de uma pedra, tendo aquela vista. Tinha aquele meu momento de meditação a sós com Deus, onde eu batia papo com Ele. Ele falava comigo através das escrituras, e ali eu relaxava, porque isso também tem dados científicos que falam que se a pessoa faz isso pelo menos assim 4 vezes em média por semana, cai 30% o nível da solidão. Olha só, gente, é só benefícios. Só benefício. A raiva vai cair 32%. E essa sensação assim de amargura, de raiva em relação à família, a amigos, a traumas, vai cair 40%. Caramba, então gente, cai bastante, porque você tem uma rotina de meditação, de você parar mesmo, só você ali com o Senhor, para você contemplar a natureza, para você lembrar daquilo que enche teu coração de esperança. Não ficar só pensando, poxa, eu não tenho isso, eu preciso fazer isso amanhã. Porque meu pai, ele tem uma frase que marcou a minha vida. Eu sempre falo e eu sempre vou falar, porque tudo que você se concentra, aumenta. Ela já sabe, já aprendeu. E literalmente, se eu fico pensando, poxa, eu tô aqui sozinha, isso vai aumentar aquela amargura dentro do meu coração. Ninguém ligou pra mim. Se ninguém ligou pra você, pega o telefone e liga. Para de reclamar que o outro não ligou, sabe? Então, assim, tem esse momento também a sós com Deus. É maravilhoso, é um privilégio. E assim, procura na sua casa, né? Isso serve para todas. Procura na sua casa assim, um cantinho que seja seu, por um momento de silêncio, né? Assim, às vezes você não vai ter a oportunidade de estar num lugar bonito, vamos dizer assim, né? Num jardim ou... Mas o quarto, fecha a porta do quarto. Mas sabe que não é necessário? Às vezes você tem lá na tua casa, gente, a despensa, que é um lugar que ninguém entra. Vai lá. Sabe aquele filme lá, era do Closet, né? Que a mulher, ela ia pro lugar lá, tipo, guarda-roupa lá, né? E fechava a porta, ele ia orar. Ia buscar Deus. Ali ninguém entra. Às vezes você tem lá no fundo da sua casa uma lavanderia. Porque, na verdade, o lugar em si não é o principal. Mas é o silenciar, né? É o você sossegar. Se desligar do celular. Você se desligar. E ter aquele momento teu, assim. O momento é só teu, né? E aí você vai poder ali falar com Deus.
e colocar para ele as suas angústias, as suas tristezas. Gente, vocês vão perceber a mudança que isso vai gerando. Quando você abrir os seus olhos, você vai ter experimentado assim de um alívio que é incrível, assim, vale muito a pena. Tenta, faz o teste uma vez para vocês perceberem o resultado. Porque você começa a ter o olhar que ele tem pra situação. Você começa a ver o próximo como ele olha, você começa a se olhar como ele te vê, né? Porque talvez você tá se vendo com o padrão do mundo. Não, começa a olhar como se eu te vê. A Bíblia fala sobre a menina dos olhos de Deus. Eu acho essa expressão fantástica. Nossa, você se chamar da menina dos olhos de Deus, alguém que te conhece como ninguém. Você pode usar máscara, dizer que tá tudo bem, tô dando conta, mas quando você bota a cabeça no travesseiro, sabe, que vem aquele peso, aquela carga, como é que vai ser o dia de amanhã, ele sabe melhor do que ninguém, então lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele melhor do que ninguém que cuida da nossa vida. Como eu falei pra vocês, eu perdi meu pai muito cedo. Eu não tive esse relacionamento com meu pai, porque meu pai morreu, eu era bebê. Então eu não entendia muito assim essa questão de chamar Deus de pai, sabe? Eu falava, não, pai, mas eu não entendia muito bem essa relação. E aí, depois que eu casei e tive a minha filha, que eu comecei a ver a relação dela com o pai, que eu comecei a entender quanto é precioso você chamar Deus de pai. Porque pra ele, ela não tem reservas. A Maria Luísa, ela corre. Se ela tá chorando, ela corre chorar no colo dele. Se ela quer alguma coisa, ela corre e conta pra ele. Se ela tá angustiada com alguma coisa, ela corre pro braço do pai dela. E ali ela acha conforto. E ali ele conversa com ela e ela volta bem. E quando eu comecei a olhar pra isso, falei, gente, olha só, é isso que Deus faz. Então, ele é nosso pai. Então, quando a gente se lança, conversa com ele, conta pra ele, você vai achar esse abraço, esse conforto, esse acalento que você vê na relação de um pai e uma filha terrena. Você vai experimentar isso com um pai que é perfeito e que vai poder te abraçar e te ajudar e te encher de alegria. Dizem que as meninas, né, são mais chegadas aos pais, né? E a falta que um pai faz na vida de uma menina quando ela não tem isso, se ela não souber administrar, graças a Deus que você conseguiu fazer isso. Mas eu conheço casos também de meninas que por essa carência, meninas bonitas, com cabelão, sabe, aquele corpaço assim, aí coloca lá a foto do perfil, às vezes é uma fotinho de fio dental, porque tá querendo chamar atenção. Talvez porque ela não foi suprida com amor, com elogios, com carinho, com essa atenção por um pai paterno mesmo aqui da terra. Aí ela quer receber curtidas, compartilhadas, comentários para que a atenção do outro, né, que tá aí do outro lado. Mas falta essa questão desse carinho paterno desde a infância. Mas talvez se você fale assim, eu me identifico com a Lidiane, eu não tive esse pai, eu não tive essa referência. Eu até tive, mas ele foi ausente, ele me espancou. Tem esses casos também, ele deixou marcas traumáticas na minha vida. Então busca para aquele pai que jamais vai te abandonar. Ele é o pai perfeito. Eu ia comentar isso que a Fernanda falou agora, que eu falei de não ter pai, né? Aí tem pessoas que podem se identificar, mas tem também aquelas meninas aí que estão assistindo que podem pensar, mas é porque você não sabe o pai que eu tive. Então tem esse lado também. E eu sei que tem. A gente vê inúmeros casos de pais que não se comportam como pai, como a gente espera que um pai seja protetor, amigo e tudo mais. Mas você tem livre acesso ao pai que é perfeito e que ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te entristecer, né? Então, assim, se você passou por isso, pelo um pai ausente, ou como eu que não tive pai, ou se de repente você tem um pai e você tem uma relação complicada com o seu pai, não perca a esperança, porque Deus quer te abraçar também. Se você quiser, você vai experimentar esse amor de um pai verdadeiro, que vai te tratar com todo o amor do mundo e você vai poder experimentar disso tudo. E eu lembro que um dos comentários que recebi sobre esse tema por trás da máscara falava sobre mulheres amarguradas e mal-humoradas. Às vezes porque foi vítima de uma situação traumática no passado e não souberam lidar com isso e fazem vítimas. Às vezes um gatilho que desencadeia, sabe? E vai tratando mal o marido, trata mal o filho e assim vai, desencadeia um mau humor dentro do lar e todo mundo falando assim, o que a gente fez, né? Pra ela estar com esse mau humor assim? Porque ela não consegue perceber que ela é amada.
ela é especial, aquilo que a gente estava falando da singularidade da mulher. E Deus, ele criou cada uma com seus propósitos. Por exemplo, a Lidiane, ela tem talentos que eu fico, uau, ela é muito talentosa, ela tem dons, mas ela tem características muito diferentes da minha. Eu sei talvez fazer coisas que ela não sabe fazer. Exato. Então não dá pra gente ficar se colocando na mesma balança, porque Deus criou cada uma com um propósito, para um ciclo de amizade específico, para uma influência específica. Então, que a gente não se deixe dominar por essa baixa estima, dizendo assim, pra que eu nasci, né? Sabe o que eu tava lembrando agora? Uma vez eu tava escutando uma história e era assim, o marido foi trabalhar, falando sobre essa questão de comparação. O marido sai pra trabalhar e ele dá um beijo na esposa e tá tudo tranquilo. E aí ela fez o café ali e tal, e vão trabalho, e tá tudo ali, tudo tranquilo. E ele vai trabalhar feliz da vida. Deixou a esposa em casa muito contente e ótimo. E aí ela começa ali com os afazeres dela, faz uma coisa, faz outra, e passa a mão no celular e começa a dar uma olhadinha nas coisas no celular. E aí ela começa a ver lá uma amiga. E aí a amiga postando foto que a amiga viajou pra Paris. E ela pensa, poxa vida, eu não consigo viajar de reserva a Ponta Grossa e essa mulher. E foto na praia. E mostra o presente que ganhou do marido, um anel maravilhoso, ou um sapato lindo. E ela começa a olhar aquilo. E aquilo vai gerando aquela amargura nela dela. Mas eu não tenho isso, olha só. O marido dela que é legal, porque o meu marido não faz nada. E aí, de repente, o esposo chega, que tava lá trabalhando, não sabe de nada. E ele chega e a mulher tá brava e xingando. E ele, meu Deus, o que eu fiz? E aquele mau humor, e xingamento, e ofensa e tal. Gente, só porque se deixou contaminar por algo que a gente nem sabe se é verdade, né? Lembra que a gente não sabe direito o que tá atrás da máscara. E aí você deixa aquilo te influenciar de um jeito que acaba estragando até o ambiente da tua família. Você desconta nos seus filhos, porque daí você fica mal-humorada. Você desconta no seu marido que nem sabe. E às vezes você tem lá, seu marido é parceiro, é companheiro, faz o que pode pra te ajudar, cuida dos filhos, cuida da casa. Talvez não possa te dar uma viagem pra Paris, mas faz tantas outras coisas. E aí a gente, né? Acho que eu não faço isso. E a gente vai e solta um monte E às vezes de coisa. inconsciente, né? Inconsciente, Não é algo que eu me exatamente. programei pra ficar namorada. Mas eu fui, Exato. é aquilo que eu me alimento, né? Aquilo que eu me concentrei, aumentou, né? E eu acabei desencadeando. Eu fui vítima ali de uma invejinha, digamos assim. E da comparação. Você tem uma vida incrível também, super maravilhosa que Deus te deu. E aí, de repente, você tá lá, né, braba, reclamando. E o marido pensando, gente, o que será que aconteceu com essa mulher? Eu saí daqui, ela tava bem, ó, como é que tá? A gente precisa cuidar com quem a gente tem como referência, né, menina? A gente não pode esquecer disso. O que tem sido a nossa referência? E a sua referência tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque, assim, poxa, se a gente não fosse tão especial, ele não daria a vida por nós. E olha que ele deu de uma forma, assim, extraordinária. Ele se renunciou de uma maneira, assim, que a gente fala, caramba, né? Ele foi esbofeteado, sofreu todo tipo de xingamento, sangue sendo derramado gota a gota ali por mim e por você. Então, quando você fica se desvalorizando, você está dizendo assim, o sacrifício dele foi em vão. Então, a gente precisa levar em consideração a isso. Então, assim, gente, se você está vivendo um momento hoje por trás da máscara, de culpa, de ansiedade, de baixa estima, corre para o Senhor. Tira esse momento, assim, pede perdão, assim, para Ele e fala, Senhor, eu preciso reconhecer que sem ti eu realmente nada sou, nada posso fazer, eu sou limitada, eu não consigo ser essa super mulher, mas com a tua ajuda, eu posso todas as coisas, porque eu sei o que me sustenta. Eu lembro da mulher de Esté, né, na Bíblia, né? Ela é uma rainha linda, maravilhosa. Talvez quem olhasse pra ela e falasse, uau, queria ser que nem Esté, né? Toda poderosa. Mas quando você vai ver a história de Esté, quantas angústias aquela mulher passou, mas ela não passou sozinha. Ela passou aos pés do Senhor e por isso ela foi vitoriosa. Eu não vou contar a história do livro, não, mas vai lá, lê esse livro é extraordinário, que tá na Bíblia, o livro de Esté. E uma mulher que aparentemente era uma mulher, uau, top. E assim, se a gente for olhar pra internet, a gente cai nessa tentação, né? A gente olha assim, gente, ela vive viajando, olha a pele, olha o que ela come. Aí a gente começa com essa comparação e por isso desencadeia essa baixa estima, por isso desencadeia essa ansiedade. E uma coisa que eu acho bacana também a gente pensar juntas, a gente também
precisa reconhecer que às vezes a gente é muito... Não sei se a palavra seria egoísta, mas a gente olha muito só pro nosso umbigo, né? Gente, se a gente abrir o nosso leque de visão e a gente ver o que as outras pessoas passam, a gente vai perceber o quanto a gente é abençoado. É porque a gente fica olhando aqui no nosso problema, né? Você fica Se viu só em próximo, né, mim, Lídia? ai, eu isso, ai, eu aquilo. Ó vida, ó céus, eu sofro porque eu faço tudo, porque ninguém me dá valor, porque olha isso, olha o meu cabelo, olha não sei o quê. Gente, se você começar a olhar pro lado, você vai ter tantos exemplos, você vai ver tantas mulheres que passam por tantas dificuldades, que o que você passa não é nada. E assim, se viu o outro. Porque, que nem a Lídia, ela faz um trabalho voluntário espetacular na casa de idosos aqui da nossa cidade. Então, assim, parar de olhar só pra você. O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pra acrescentar na vida de alguém? Talvez você passe o dia assim, poxa, ninguém lembrou de mim hoje. Mas você pode se doar mais pelo próximo. Por exemplo, lá na casa de idosos, como é que eu posso fazer algo por eles, Lídia, aqui na minha casa? Ó, por exemplo, a gente tem lá pra doar nota fiscal. Até tá rolando uma campanha e tal, doe sua nota fiscal. Gente, isso pro lar dos idosos é incrível. E eu vou contar uma coisa pra vocês que é em primeira mão. Logo, logo vai estar lançando aí uma campanha que a gente vai fazer pros idosos, que o nome da campanha é Cante Pra Mim. A gente viu isso num outro lar dos idosos e a gente copiou a ideia. Então a gente vai fazer lá a plaquinha dos idosos e eles vão pedir a música que eles querem ouvir. Aí a gente vai lançar na rede e a pessoa vai gravar para ele poder assistir lá dentro do asilo, porque ninguém pode entrar lá, uma música que alguém vai cantar para ele. Então, assim, olha só, você tem coisas que você pode fazer por outras pessoas. Uma vez eu vi uma reportagem que falava como que as pessoas, elas vencem os seus traumas, elas vencem a depressão, elas vencem todas essas questões de angústia quando elas começam a fazer um trabalho voluntário. Então, de repente, vale a pena você pensar nisso também. Ah, não sei cantar. Escreve uma carta. Escreve uma carta. Nossa, carta é uma coisa que eles valorizam tanto e que a gente desvaloriza tanto, né, gente? Mas para eles tem um significado, assim, enorme. Então, assim, pensa nisso. De repente vai ajudar alguém. Sabe uma coisa que eu vi também sobre esse negócio de trabalho voluntário? Sobre cartas. Isso me chamou a atenção. As pessoas estavam escrevendo cartas e colocando na caixinha do correio dos vizinhos que estão isolados, né? Às vezes tem algum idoso perto da sua casa ali, ou alguém que é do grupo de risco que não pode sair, aí você vai, escreve uma carta e coloca lá na caixinha do correio. Gente, isso vai gerar uma alegria, né? Então, acho que vale a pena, gente, vocês procurarem alguma coisa também para servir o próximo. Sim, com certeza. Espero que todas essas dicas aqui possam ter servido para você. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Olha lá, boa noite. A Lorena, o Jairo Amaral, que é o meu pai. Né? A família tem que assistir, né? Tem que assistir, hein? Família, manda um oi. Então, boa noite pra vocês, pessoal. A gente se volta na semana que vem. A gente vai continuar conversando sobre esses assuntos tão relevantes para as mulheres. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês e Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite e até semana que vem. Deus abençoe. Aproveita enquanto eu vou desligar, já mostra a Luísa aí pra turma. Acordou, Olha gente! quem acordou! Olha quem chegou, mamãe! Gente, ela dorme cedo, sabe? Oi, Papai acordou ela, até o Caleb apareceu aqui. Então diga tchau, gente. Eu acordei. Acho que ela tá assim, gente, o que tá acontecendo? A rotina mudou hoje aqui. Tchau. Oi, tia Lid. Nossa, isso. É mesmo, só eu não sei. Princesa! Oi, tia. Até você apareceu aqui pra dar oi pro pessoal, igual diz a Maria.